Grande abraço para você que está acompanhando mais um conteúdo aqui no canal do Fábio Fidelix. Neste domingo, 11h15 da manhã, horário de Brasília, tem praticamente a decisão do Campeonato Espanhol, La Liga, nessa temporada. Nós teremos o Barcelona recebendo o Real Madrid, um grande jogo. Eu vou colocar a classificação para vocês aí na telinha. O Barcelona está 4 pontos à frente do Real Madrid. Se vencer esse jogo, vai abrir 7 e depois faltarão 3 rodadas, praticamente campeão se o Barcelona vencer. Porém, se o Real Madrid conquistar um bom resultado, a diferença cai para 1 ponto. E aí, meu amigo, teremos ainda uma boa disputa aí, faltando 3 rodadas, né? 3 jogos para cada equipe. E a ESPN vai fazer uma super transmissão, inclusive com narrador e comentarista em loco, acompanhando esse jogo, no Barcelona, mandante dessa partida diante do Real Madrid. As informações são do jornalista Alan Simon, do portal UOL. Então é o seguinte, quem vai narrar essa partida em loco, Barcelona e Real Madrid, nesse domingo, será o Fernando Nardini. Aliás, Fernando Nardini que vem crescendo muito, né? Nos últimos tempos, principalmente quando ele passou a narrar mais jogos de futebol, eu acho que ele realmente vem fazendo um bom trabalho. Narração esportiva, meu amigo, é gosto, né? Como qualquer coisa, né? Como uma banda de rock, como uma dupla, como um cantor, uma cantora. Na verdade, é gosto, cada um tem a sua opinião. Eu gosto do trabalho que vem fazendo o Fernando Nardini. O Paulo Calçade será o comentarista, também estará lá com o Nardini para esse jogaço de bola, além dos correspondentes internacionais da ESPN. Estará lá o Gustavo Hoffmann e também o André Linares. Olha, serão 4 horas e meia de duração essa cobertura da ESPN. Repito, o jogo começa nesse domingo às 11h15 da manhã, horário de Brasília. A partir das 10 da manhã já vai rolar o Sport Center, abre o jogo especial, hein? A partir das 10 da manhã com o comando, né, do André Plihal. Inclusive vai rolar uma entrevista, né? Teremos uma entrevista com o baixinho Romário, uma entrevista exclusiva, trazendo aí opiniões, claro, né, do Romário, que é uma figura super importante, que já jogou lá, né? Então, meus amigos, é o seguinte, ESPN vai fazer essa cobertura, gostaria de saber a sua opinião, sempre bom lembrar também, vai ter um pós-jogo também, super especial na ESPN, o jogo também vai passar para você que tem o Disney Plus, né, também vai poder acompanhar essa partida. E é legal, não é a primeira vez que a ESPN faz isso, mas é bom lembrar que hoje, na TV aberta, na TV fechada, no streaming, a gente tem poucos jogos sendo transmitidos em loco, né, com narrador, com comentarista, no local da partida, no palco do jogo, no estádio, né, de futebol, ou do ginásio, né, que hoje tem muito off-tube, né. Eu diria, eu vou ser até bondoso aqui, vou dizer que 90% das transmissões hoje de televisão são feitas através do tubão, né? Narrador, comentarista no estúdio, aquele telão, no ar-condicionado. A Globo agora colocou ali um sofá, né? Quem acompanha as partidas. E não é só a Globo, né? O Sport TV ainda tem mais transmissões em loco, mas também está fazendo muita coisa hoje através do off-tube. A Cazé TV também em algumas partidas, né? Poucos jogos a Cazé faz no estádio, normalmente está lá no estúdio também. E assim tem sido, né? O SBT, você vê o SBT, talvez faça, né? A gente vai acompanhar essas informações assim que tiver todos os detalhes, de forma oficial a gente vai trazer. Nós teremos aí no final desse mês a final da Champions, aí normalmente o SBT envia, né, sua equipe, narrador, nesse caso vai ser o Thiago Lar, Fernandinho Bastos, Mauro Betting, para transmitir o jogo no estádio. Será em Munique, né, a final da Champions. Aliás, deve ser um jogão, né? Inter de Milão e PSG. PSG nunca conquistou a Champions, né? A Inter já conquistou vários títulos, mas normalmente é assim, cara. Hoje, rádio também, no rádio, muito difícil você ter uma transmissão. Eu sei que muita gente vai citar a Itatiaia, que faz uma bela cobertura, um grande grupo, né? A Itatiaia, que faz partidas em loco. Mas hoje, eu falei 90%, mas estou sendo bondoso mesmo, né? Porque mais de 90% hoje das transmissões de rádio e de televisão são feitas através do sistema off-tube, ali no estúdio. E não é a mesma coisa, né? Mas o narrador, se você quer ser narrador, de repente, né, tá começando a carreira, ou tem esse objetivo, tem esse sonho de ser um narrador esportivo, prepare-se para fazer off-tube.
Eu me lembro quando começou essa história no Brasil, tinha muito narrador, José Silvério, né, grande nome do rádio, ele não gostava de fazer, né? Muitas vezes ele deixou de fazer jogos até importantes, falou, não vou fazer porque eu não gosto de fazer off-tube, eu gosto de fazer o jogo no estádio. Mas hoje, né, para essa nova geração de profissionais, esqueçam, né? Esqueçam essa questão de estádio. Você vai fazer 90%, 99%, para falar a verdade, né, de jogos ali no estúdio. Então, tem que se adaptar. Quando você tem o som ambiente, ainda dá para ter emoção, aquela coisa toda. Mas não é a mesma coisa que você estar no estádio, sentir o clima da torcida, né, um grande jogo. Mas, enfim, são os tempos modernos. Os tempos modernos que a gente está vivendo aí na mídia esportiva. Hoje, praticamente, todos os jogos são feitos, quase todos, né, ali dentro dos estúdios, né, das rádios ou das emissoras de televisão, fechada, aberta, streaming e assim por aí vai. Queria saber se você vai acompanhar esse jogão, né, que pode ser decisivo, principalmente se o Barcelona vencer, ele fica com a mão na taça da La Liga, e a ESPN deve fazer, então, vai fazer nessa cobertura espetacular. Bom, e o outro assunto, para fechar aqui esse vídeo, eu vou falar de narração esportiva, porque o Milton Leite, né, grande nome da locução esportiva brasileira, anos e anos aí, Grupo Globo, ESPN, começou lá na TV Jovem Pan, no início dos anos 90, muito sucesso o Milton Leite, deixou o Grupo Globo, todo mundo sabe, ele fez o Campeonato Paulista no All Play, né, no pay-per-view aí do Campeonato Paulista, e no All Play, ele deu uma entrevista no podcast do Carioca e do Bola, né, lembra? Carioca e o Bola do Pânico, o Ticaracati Cast. E num determinado momento, né, estava falando ali sobre narração esportiva, é claro, o Carioca citou o Luciano do Vale. E aí o Milton Leite acabou falando, né, emitindo ali a sua opinião sobre o Luciano do Vale, sobre o Galvão Bueno, falou muito sobre o Galvão também. Bom, eu vou colocar o áudio aí, esse trechinho, em que o Milton Leite acaba apontando, né, quem é o melhor, na opinião dele, Luciano ou Galvão? Vamos ouvir aí. O Luciano do Vale foi o cara mais absurdo, eu acho, né? Pra mim ele é o melhor da história disparado. Você acha ele melhor que o Galvão? O Luciano do Vale maior que o Galvão? Acho os dois no auge, eu acho o Luciano um pouquinho melhor. Mas embora o Galvão seja um ícone, seja, enfim, desmerecendo o Galvão. Não, você não tá desmerecendo. Mas eu colocaria o Luciano um degrauzinho acima. Eu acho que o Galvão tem uma outra grande vantagem, além de ter sido um baita narrador, enfim. Ele tem uma outra grande vantagem que eu acho para nós, né, que acabamos nos especializando em narração esportiva, ele foi o cara que mais valorizou a função. A função era uma antes dele e virou outra depois dele. Se eu ganhei o dinheiro que ganhei como narrador na Globo, devo muito a ele, porque ele trouxe essa coisa para um patamar muito elevado. Né? O sarrafo, você quer dizer. O sarrafo, ele elevou não só a qualidade, mas a importância do narrador. Milton Leite apontando o Luciano do Vale como o maior narrador da história, né? Ele disse aí que o Luciano é o maior da história, disparado, mas depois ele acaba dizendo ali na sequência, né, que no auge da carreira, né, dos dois narradores, o Luciano foi um pouquinho melhor do que o Galvão Bueno. Não é a primeira vez que o Milton Leite fala sobre isso, né, que o Luciano do Vale, na opinião dele, no auge da carreira, claro, foi o maior narrador de todos os tempos, ou o melhor narrador de todos os tempos. Uma coisa maior, outra coisa melhor, né, isso é discutível e tal. E fala do Galvão também, a importância do Galvão Bueno, como a atividade da narração esportiva foi valorizada, né, com o Galvão Bueno na Globo, né? Muitos narradores ganharam dinheiro, tiveram projeção depois do Galvão, né, depois que o Galvão explodiu aí na mídia brasileira. Então ele fala sobre esse detalhe importante aí da carreira do Galvão, né? Essa importância do Galvão Bueno para todos os narradores esportivos, principalmente os narradores de televisão. Porque, gente, a verdade é essa, né? Poucos narradores ganham muito dinheiro na televisão, né? Eu posso falar, né? Tem lugar de fala nesse assunto, que eu já fiz narração esportiva durante um bom tempo, mais no interior, né? Interior de São Paulo, fazendo jogos do Mojimirim Esporte Clube, a minha cidade, fazendo jogos do Bragantino, lá na 102 FM de Bragança Paulista. Fiz também, acho que durante 1 ano, 2 anos, a TV local aqui de Mojimirim, jogos do Mojimirim, até jogos de futebol amador. Fiz futebol amador também lá em Bragança Paulista, além de jogos do Bragantino na época. Então, meus amigos, quem ganha muito dinheiro, você conta nos dedos essa coisa, né? Porque muita gente acha, narrador esportivo é rico. São poucos que ganham muito dinheiro, né? Salários astronômicos, e as coisas estão mudando, né? Esses salários astronômicos, eles estão deixando de existir, a verdade é essa, né? Então, que o Galvão já ganhou na Rede Globo, esquece, isso aí a gente não vai ter mais. Claro, o Luiz Roberto tem um salário fantástico, o Cléber Machado está ganhando muito dinheiro na Record,
Um Luizinho Freitas na Cazé deve ter um bom salário. O Milton Leite tinha, com certeza, uma boa remuneração no Grupo Globo. Um Luiz Carlos Júnior, entendeu? O pessoal da ESPN ali, um ou outro, né, que ganham um bom salário. Porque a maioria, meu amigo, é cachê. Interior de São Paulo, você que é narrador esportivo, deve estar acompanhando esse vídeo, sabe. Eu cheguei a narrar ali no início dos anos 2000, eu não cheguei a narrar jogos por R$100. R$100, R$80, R$150 naquela época, que hoje passa muito disso, né? Você que é narrador aí, tem muito narrador fazendo rádio, fazendo TV aí, do interior aí, ganhando isso aí, cara, R$200, olha lá. Grandes emissoras, no streaming, tô falando de grandes emissoras, hein? Emissoras estão fazendo jogos importantíssimos aí, de streaming, rádios de grandes capitais. Muita gente ganha ali 200, 250, R$300 de cachê, olha, 500, muito difícil. Mas um ou outro tem ali um contrato, às vezes entra na área comercial, consegue um patrocinador, consegue ganhar, né, um salário melhor. Mas a grande maioria, como no futebol, como jogador de futebol, né, jogador do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo, tem grandes salários, mas o cara que joga ali a Série A3, a Série D do Campeonato Brasileiro, meu amigo, você sabe que, né, os salários são bem pequenininhos, então é uma minoria que ganha muita coisa, minoria. Então, por isso que o Milton Leite citou a importância do Galvão Bueno para a narração esportiva, mas isso está mudando já, ó, a coisa está caindo, então logo a gente vai ter, como, né, sempre foi, né, na verdade, né, uma meia dúzia aí ganha muito dinheiro, depois tem uma segunda classe, digamos assim, narradores, né? Não é questão de ser bom ou de ser ruim, depende de onde você trabalha, da sua sorte, tem a competência também, a oportunidade, a chance, né, de mostrar o seu trabalho. Então, muita gente boa está aí no Brasil, tenho certeza, muitos narradores de qualidade nunca tiveram oportunidade e nunca terão uma oportunidade de trabalhar numa grande emissora, ganhar muito dinheiro. Realmente a coisa não é fácil. Mas enfim, tá aí. Queria saber sua opinião também sobre o que disse aí o Milton Leite, sobre o Galvão, sobre o Luciano, que Luciano e Galvão, meu amigo, e Silvio Luiz também, posso citar aí, se a gente pegar, sei lá, esses últimos 50 anos da TV brasileira, os 3 nomes mais citados, né? Os 3 nomes mais citados. Só que agora a gente está vivendo um outro momento, chegou aí uma nova geração de narradores. Infelizmente, Luciano e Silvio nos deixaram, Galvão já no final da sua carreira, né? Tá narrando lá no Prime Video, ainda uma figura importantíssima, mas a gente tem que, né, valorizar aí a nova geração de narradores. Tem muita gente boa, muita gente que estuda, muita gente legal, o estilo vai mudando, né? As narrações já não são mais clássicas como eram na década de 80 até os anos 90. Hoje as coisas mudaram, o público vai mudando. Você vê aí o fenômeno Cazé TV, com muitos jovens, né, que não estavam mais acompanhando futebol, acompanham a Cazé TV pelo estilo dela. Então, é discutível. O que eu disse aí, depende do gosto de cada um, né? Cada um vai ter a sua opinião sobre esse assunto. Mas enfim, a gente fica por aqui com esse conteúdo, volta a qualquer momento falando da mídia esportiva, assuntos da internet, do rádio, da nossa querida TV. Então a gente volta aí, fique ligado no canal do Fábio Fidelis. Grande abraço, faça a sua inscrição, ative o sininho, compartilhe nas suas redes sociais, beleza? Deixa seu like aí no vídeo. Um abraço, gente. Tchau!